Então, papo hoje falando sobre desenvolvimento da escrita. Como formar bons leitores, bons escritores, não é? Então, como vocês devem ter percebido, devem ter em casa e por isso estão assistindo esse vídeo, criança em idade escolar, que acabou de se alfabetizar, em geral, resiste um pouco àquele movimento de estar lendo sempre um livro, o professor manda, a escola envia, né, e você tem que ficar lembrando. Existe uma pequena parcela que, de fato, é muito hábil, dá conta disso com facilidade e curte essa questão da leitura, se interessa, já percebeu que lendo você consegue imaginar coisas, você vai além, já percebeu que ler um livro é melhor do que ver o filme, né? Então, muitas crianças fazem essa ponte, mas existe uma outra galera que não é assim. E é para essas crianças, para esses pais dessas crianças que eu estou falando hoje, tá? O que acontece? O processo de leitura, ele é acumulativo. Eu não aprendo a ler, me alfabetizo, viro a chave e naquele dia eu estou lendo tudo e a partir daí eu leio qualquer coisa. Não funciona assim. Ele aos pouquinhos ele vai se aprimorando, a criança descobre o código, ela consegue ler palavras simples, palavras que a gente chama de regulares, como bola, peteca, mamá, papai, tá? E aos poucos ela vai tornando essa leitura mais complexa. Por quê? Daí que ela entendeu o código, outros engramas que vão se associando, como por exemplo usar um CH, um X, dois S, você vai elaborando mais e ela vai dando conta disso, porque o básico ela já alcançou, tá? Como eu falei inicialmente, isso é um passo a passo, isso acontece aos poucos na vida da criança ao longo do período escolar, tá? Quando chega principalmente no segundo ano da escola, né? A gente começa a colocar para essa criança que ela escreva mais, pede um pequeno texto, uma redação, descrição de cena normalmente, né? Quando a professora coloca aquela foto, aquele desenho, e você tem que narrar embaixo. Ou coloca 3, 4 fotos e você tem que descrever construindo uma história. Às vezes dá um pouquinho mais de dificuldade, ela que coloca em ordem e vai construir a história escrevendo. Não é? Mas como a gente pode ajudar em casa a desenvolver um pouquinho mais isso e de uma forma, como eu sempre digo, espontânea, agradável, que a criança aproveite, curta e faça daquilo algo que seja positivo e queira fazer de novo. Tá? Uma sugestão que eu deixo para vocês, primeira coisa, é encontrar algo da leitura que seja interessante para a criança. Primeiro, tem que estar envolvido aí, a gente tem que estar atento na qualidade desse livro. Tá? Qualidade em que sentido? Será que aquela leitura é própria para essa idade? Será que ele vai conseguir, vai ter esse entendimento? Será que não está muito cansativo? Então existem alguns livros que são próprios para esse período que passa a alfabetização. Na alfabetização, a gente não foge muito daquele lugar comum do que vocês conhecem de dentro da escola. Livros simples, uma frase para cada figura, tá? Porque a gente tem que tornar aquilo fácil e essas leituras, elas facilitam demais o processo de alfabetização, tornam ele mais automático, porque são frases que fazem sentido e são escolhidas a dedo para compor um acervo que a criança leia com facilidade, tá? Quando chega no segundo ano, essa etapa já está um pouquinho mais elaborada. Ele já começa a querer escolher uns livros. Então é bom você dar uma filtrada, dar uma selecionada no que realmente ele vai dar conta. Então pode ter texto, mas tem que ter figura ainda. Não dá para ser uma página inteira para cada página inteira de texto, que eu quis dizer, para cada página daquele livro, tá? Então tem que ter esse equilíbrio. Existem algumas coletâneas que elas dão muito essa noção pra gente, fica mais tranquilo pra criança ler, tá? Quem quiser sugestão me escreve, põe nos comentários aí que eu mando pra vocês, tá? Enfim, o que eu posso fazer enquanto mãe e tal, tia que fica com essas crianças nas férias, né? Bom, uma coisa que eu gosto muito é o diário de bordo, tá? Montar diário com essa criança nas férias. E diário não é coisa de menina, diário é coisa de criança que está aprendendo a ler e escrever, tá? Pra gente tornar isso um pouco mais uniforme, não ficar aquele diáriozinho todo cheio de florzinha, cadeado e tal, tá? Até porque segundo ano, eles não têm nem maturidade para isso ainda, né? Então, o que eu costumo fazer, tá? Esse diário é uma coisa muito simples, você faz em casa e tal. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui uma página, tá? Então, essa casa aqui, para você ter uma ideia, é Encantada, a casa do Santos Dumont, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro.
Então uma vez a gente foi visitar essa casa, o que eu fiz? Eu botei a foto, né, imprimi e botei umas linhas e pedi que a criança fizesse, não é, um pequeno texto contando o que ele viu de diferente, por que foi bacana ir lá, quem morava naquela casa, tudo o que ele lembrava daquela visita. Então, para você ver, não é algo cansativo, é uma coisa pequena, praticamente um parágrafo, né? Depois, se quiser, ainda bota um desenho embaixo, tá? Então, uma sugestão, fez um passeio, bota uma foto, né? Descreve embaixo o que aconteceu, tá? O título, no caso aqui, eu não sei se dá pra ler daí do vídeo, mas o título é A Encantada, é o nome da casa. Então, foi a visita que fizemos, tá? Então, daí, olha só, usar também de recortes que me ajudem a lembrar do que a gente fez. Foi um fim de semana super gostoso, a gente visitou outras coisas também. Então tem aqui recortes, ingresso e tal. Eu tô fazendo um diário, tá? Acho que sim, pra ficar bem claro isso, tá? Então, assim, no outro dia, durante as férias, o que a gente fez? A gente foi ao cinema. Então fui lá, botei a fotozinho do cinema, né? Foram 2 filmes. Ah, mas esse daqui a gente viu em casa, mas não tem problema, aproveitei, coloquei lá, tá? E daí conta pra mim qual a diferença de um filme pro outro, o que aconteceu nesse, quem são os personagens, qual a situação importante desse filme, tá? Então, para você ver que, assim, com coisas simples, você consegue formular ideias. É claro que se você ficar fazendo um texto para cada passeio que você faça, né, no terceiro passeio, o cara já não quer nem mais passear. Ele não quer dar volta, não, vamos ficar em casa, tá? Porque é muito importante usar da criatividade com a criança. A criança, ela consegue, ela tem a capacidade de transformar qualquer atividade em monótona muito rápido, tá? Então você fez uma vez, você fez 2 vezes, na terceira aquilo já tá muito sem graça, tá repetitivo, tá virando cansativo, tá com cara de escola, você tá me botando pra estudar na hora das minhas férias, entendeu? Então tem que mudar. Então no dia foi o diário de bordo. O diário de bordo, em um dia teve a foto do lugar, no outro dia a gente vai fazer uma colagem com tudo que a gente pegou de visita, folheto, guardanapo do restaurante, uma folhinha que a gente viu lá, que era diferente, que estava caída no chão, entendeu? Então daí a gente fez uma colagem e botou só as palavras do lado, o que era cada um, ou da onde veio cada um. Viu como é que no mesmo contexto você começou a mudar um pouquinho a história que você queria, tá? E daí vem outras, diversas sugestões. Pode fazer uma carta pro amigo, pode fazer uma carta pro irmão, bota por debaixo da porta do quarto, e aí o outro vai lá ter que responder, bota por debaixo também, entendeu? Ah, mas carta, ninguém mais usa carta hoje em dia. Pois é, mas não sabem o que é, então você vai fazer uma coisa diferente escrevendo uma carta, entendeu? Então, a ideia é essa, tem que ser criativo, não dá para ficar repetindo as atividades, mas utilizar de tarefas que foram do cotidiano para dar uma reforçada nessa questão da escrita espontânea. E ninguém escreve bem se não lê. Pode ser gibi, pode ser uma tirinha, mas tem que ler. Tá? Fazer acervo de vocabulário, começar a fazer um acervo de palavras escritas corretas, que eu vou memorizando, que eu vou guardando na minha mente. E aí quando eu tenho uma dificuldade, ou quando eu estou perdido e não sei como eu escrevo, é com CH ou é com X, eu consigo me lembrar, eu consigo fazer associações, porque eu tenho vocabulário já arquivado, tá? Então, uma coisa não caminha sem a outra. Não dá para escrever sem ler. Não dá para só ler e não escrever, tá? Outra coisa que eles perdem muito hoje em dia é a própria praxis da escrita. É muito computador na vida dessas crianças, desde pequenininho. Porque até para fazer pesquisa para a escola hoje em dia eles sentam no computador, é fato. Tá? Isso é muito bacana. Só que a gente tem que desenvolver outras coisas também. A habilidade de escrita não é só em si a caligrafia, mas são movimentos finos, são movimentos de pensamento que as nossas crianças estão perdendo. Estão perdendo porque não escrevem e porque não brincam mais, entendeu? Tá? Então, é um momento em que a gente pode desenvolver sim. Aproveita as férias, tira essas crianças da frente do computador e vai pra rua, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês com algumas dicas. Precisou de mais orientação, precisou de dica de livro também? Coloca aí nos comentários que eu envio pra vocês, tá? Muito obrigada!